Oi, gente, PNL Natália Saavedra aqui. E hoje eu quero falar sobre um sentimento que talvez você já tenha tido e que talvez você até tenha, que é o sentimento de se importar muito com o que as outras pessoas vão dizer, com o que as outras pessoas vão falar sobre você. Já teve esse sentimento? Eu acho que esse é um sentimento comum a praticamente todas as pessoas. É muito difícil existir uma pessoa que não tenha sido afetada pelo medo da rejeição do grupo, né? E é muito interessante porque várias fontes diferentes falam sobre o assunto, né? A gente está falando da constelação familiar, a gente está falando também da própria evolução, comentam sobre esse assunto. E hoje eu venho partilhar um pouco do meu entendimento sobre esse assunto, sobre a minha própria experiência a respeito disso, assim. Existem informações que nos fazem voltar lá para a época das cavernas, de que quando uma pessoa, um ser daquela tribo, daquele clã da época das cavernas, era expulso da tribo ou era rejeitado por alguma questão, fazer alguma coisa que acabava sendo retirado do convívio da tribo, aquela pessoa tinha muito mais chance de morrer, de acabar tendo as suas chances de sobrevivência acabavam sendo muito reduzidas. Especialmente se a gente for ver na época das cavernas, quando os homens começaram a se juntar em clãs, etc. Né? Então, a gente tem que entender que as informações elas vão sendo passadas de geração a geração a partir das experiências que são vividas, né? E isso quem fala é epigenética, né? Então, essa informação de se eu faço algo que o grupo rejeita foi sendo passada de geração a geração desde a época das cavernas e que foi sendo transmitidas para os seus descendentes. Eles têm estudos, por exemplo, de ratos que muitas vezes estão num labirinto, que quando entravam no labirinto levavam um choque, por exemplo. E aí o que eles perceberam foi que os filhos e os filhos dos filhos, ou seja, gerações para frente, tinham medo de labirinto porque os seus ancestrais passaram todo aquele tempo tendo esse choque ao entrar num labirinto, né? Eu acho bem interessante a gente prestar atenção, porque a gente está falando de choque, mas a gente está falando também, por exemplo, da época das cavernas e essa rejeição de fazer diferente ou de ser excluído de um grupo. Isso nos mostra que toda vez que a gente tentar fazer algo que seja muito diferente do que as outras pessoas estão fazendo, ou que exista o risco da gente receber uma rejeição por parte das outras pessoas do grupo, a gente vai acabar tendo muito medo, porque é uma experiência que vem sendo carregada por muitas gerações e que vem sendo transmitida através daquilo que eu comentei com vocês num dos outros vídeos do nosso campo morfogenético. Isso vai sendo transmitido, essa informação ela chega até a gente de uma forma ou de outra. Então, quando você está tentando fazer alguma coisa que vai te expor, no caso, vai te colocar perante o grupo e que talvez possa te fazer ser rejeitado ou rejeitada, isso vai fazer com que você ative todos esses medos. O seu corpo ele vai começar a ativar automaticamente a disparar a sua... Ai, esqueci o nome da... Tem um hormônio que é o hormônio do estresse, que ele acaba sendo o cortisol. O hormônio do cortisol começa a ser ativado, você acaba ficando com medo, você muitas vezes pode acabar ficando retraído, e para algumas pessoas essa experiência ela é muito mais forte ainda. Às vezes porque os seus ancestrais passaram por situações ainda mais complexas por conta dessas questões. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue entender o conceito das ovelhas negras, assim, que até na constelação se fala muito, né, das pessoas que muitas vezes falam sobre segredos de família, são pessoas que às vezes escolhem fazer diferente e acabam sendo excluídos e etc. Só que o que você tem que entender, ou o que você pode entender ao você olhar uma situação de você estar sendo rejeitado, excluído, por você estar fazendo algo muito diferente ou por você estar com medo da opinião das outras pessoas, você tem que entender que a reação das outras pessoas em relação ao que você está fazendo nada mais é do que um reflexo dos seus próprios medos de que você não vai sobreviver se você for retirado daquela tribo. E isso
é o que você precisa entender. Você está constantemente criando a sua realidade. Portanto, a resposta das outras pessoas perante os seus atos, as suas ações, elas são somente uma reflexão daquilo que está dentro do seu interior. Se você começa a trabalhar internamente o seu senso de pertencimento, o seu senso de autovalor, o seu senso de quem você verdadeiramente é, a opinião das outras pessoas ou o medo de ser rejeitado começa a diminuir, porque você começa a perceber que não existe somente uma tribo, não existe somente um clã, existem muitos clãs. E que quanto mais você for vibrando naquela frequência que é mais afinizada com a sua frequência verdadeira, maiores são as chances de você se afinizar com o seu clã verdadeiro, com a sua família de alma, com as pessoas que estão mais afinizadas com a sua frequência. Nós estamos num mundo, assim, na minha opinião, a partir das experiências que eu tive, eu entendo que a Terra, ela já mudou de frequência há bastante tempo. Existem pessoas que já estão na quinta dimensão e existem pessoas que ainda estão na quarta e pessoas que ainda estão na terceira dimensão. Nós estamos com essas três dimensões convivendo dentro desse mesmo planeta. Mas a gente vai se afinizando cada vez mais com pessoas que estão na mesma frequência que a gente. E quando a gente começa a entrar nessa frequência mais elevada, numa frequência de quarta, quinta dimensão, a gente vai perdendo esse medo de não se afinizar com as pessoas. Porque a gente entende que a gente está num mundo em que tudo é vibração e que a gente está constantemente co-criando a nossa realidade, que a gente está constantemente co-criando aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer e aquilo que faz parte da nossa vida. Tem um livro muito interessante que eu estou lendo agora e que eu recomendo muito para quem tiver a possibilidade, que se chama The Source. Acho que a tradução em português seria A Fonte. Eu não sei se existe em português, mas tem em inglês e com certeza vocês podem, quem consegue ler inglês, né, consegue se virar em inglês, é uma ótima ferramenta para você começar a entender um pouco mais sobre essa questão da espiritualidade conectada muito mais com a ciência. Porque esse livro é uma neurocientista, ela é psiquiatra, ela teve muitos anos de medicina, muitos anos de ciência e ela começou a conectar todas essas coisas que ela ouvia da ciência, do funcionamento do cérebro, com a espiritualidade. Então ela explica do ponto de vista da ciência como é que funciona a manifestação, como é que funciona a cocriação da sua realidade. E ela vai explicando que essa coisa que eu falo, que outras pessoas que trabalham com hipnose, com PNL falam para vocês, que é aquela coisa, a repetição acaba gerando uma cocriação, toda a profecia ela é autorrealizante, ela fala exatamente a mesma coisa. Caminhos tem uma frase que é neurônios, neurons that fire together work together, se não me engano é alguma coisa assim, que é neurônios que se ativam juntos, eles trabalham juntos, né? Então, quanto mais você vai estimulando determinados caminhos dentro do seu cérebro, ou seja, você vai repetindo é ótimo, né? Quando você vai insistentemente repetindo determinadas frases, determinados comportamentos, determinadas atitudes, esses caminhos dentro do seu cérebro, eles vão ficando cada vez menores, eles vão se aproximando, vai ficando cada vez mais fácil, porque o seu cérebro ele trabalha para economizar energia. O seu cérebro ele vai estar sempre buscando o caminho mais fácil. É por isso que aprender um novo idioma, às vezes no início, é um desafio, dá preguiça, porque é o caminho neural sendo feito. E o seu cérebro ele tem preguiça de pavimentar um novo caminho. Só que quanto mais você for pavimentando esse novo caminho, essas novas conexões em que fazem você acreditar em coisas mais positivas, em que você for soltando esses caminhos neurais do medo de não pertencimento, do medo de ser rejeitado, do medo de ficar sem um clã. Como eu expliquei no último vídeo, é óbvio, esses caminhos neurais eles estão neurobiologicamente programados na gente, em algumas pessoas até muito mais, porque teve questões de traumas de violência, teve abuso psicológico, etc. Só que quanto mais você começa a reforçar esses novos caminhos neurais, dizendo coisas para você que são positivas, e a gente não está falando, tá?
E é isso que eu quero que fique bem claro. A gente não tá falando de ficar fazendo afirmações como, por exemplo, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. Cara, olha pra tua realidade, você não é rica, você não é milionária, você não tá lá com o Jorge Bezos, sei lá quem, entendeu? Não é sobre isso. É você fazer afirmações que são coerentes para você, para o seu cérebro. Por exemplo, eu estou constantemente me colocando cada vez mais em segurança. A cada dia, em todos os sentidos, eu estou cada vez melhor. Tem um livro que inclusive tem disponível no YouTube, o audiobook desse livro, que se chama O Poder do Subconsciente. E ele fala sobre isso. Quanto mais você começa a reforçar esses caminhos neurais com mensagens positivas, mais esses caminhos, essas ligações, né, esses neurônios que fire together, né, que se ligam juntos, que se ativam juntos, com pensamentos negativos, com essa questão toda do não pertencimento, mais você vai enfraquecendo isso. Já percebeu que muitas vezes, quando você aprende um novo idioma e você fica um tempo sem falar, você começa a sentir que você perde esse conhecimento, que vai ficando mais enfraquecido, vai ficando mais difícil? É exatamente a mesma coisa que você tem que fazer se você deseja mudar a sua vida. E é a partir desse conhecimento de neurociência que você pode começar a perder esse medo da opinião dos outros. Você começa a fortalecer muito mais a sua autoestima, a fortalecer quem você é de verdade, a fortalecer aquilo que você deseja para a sua vida, que é ser mais verdadeiro, que é ser você. A nossa maior realização aqui no planeta Terra é ser a gente mesmo. É ser quem a gente precisa ser, quem a gente veio para ser. Nada a ver essa coisa de querer ser quem os outros querem que a gente seja. Deixa as pessoas que nos rejeitarem por a gente mostrar a nossa verdade. E eu tenho um amigo meu, um amigo muito querido, que caminha comigo há muito tempo, que ele me disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse cara sabia do que ele estava falando. Porque quando você se liga com a verdade, quando você fala a verdade, mesmo que isso gere uma exclusão de um sistema, você nunca vai ficar sozinho. Porque a vida está sempre cuidando de você. O caminho, o segredo para a vida é a autenticidade. É ser você. É ser quem você veio para ser. E é isso que vai te trazer a liberdade, vai te trazer a vida. É isso, gente. Vou partilhando esses conhecimentos com vocês. Para quem quiser mais informações sobre o meu trabalho, pode entrar em contato pelo Instagram. Eu vou deixar um link também aqui para um livro que eu escrevi com orações quânticas, que pode te ajudar se você está buscando começar esse caminho de autotransformação. E vem junto uma meditação bem específica que eu gravei, que vai te levar lá na origem daquilo que talvez esteja bloqueando você, para que você comece a dissolver esses caminhos neurais negativos, esses caminhos neurais que muitas vezes estão te bloqueando, te impedindo de seguir em frente, e vão te ajudar a começar a criar caminhos neurais mais positivos, aquilo que você deseja para você. Quem sabe o que mais pode vir pela frente. É isso, gente. Um beijo grande. Um ótimo final de semana aí para vocês. Um ótimo dia quando você estiver recebendo essa mensagem. E até a próxima. Até mais.